Minha filha me ligou e disse: Mãe, o casamento é só para pessoas especiais. Você entende, né? Fiquei muda, segurando o telefone com a mão tremendo. 64 anos de vida, 35 criando ela. E eu não era pessoa especial o suficiente. Desliguei, olhei para o meu marido e vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Algo perigoso. Ele levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa cheia de papéis. Ivone, ele disse com uma calma assustadora, chegou a hora dela aprender quanto custa desprezar quem te construiu. O que ele ia fazer? Eu ainda não sabia, mas senti que minha filha tinha acabado de cruzar uma linha sem volta. Minha mão tremeu quando ouvi aquilo, não pela raiva, não ainda. Tremeu pela dor pura de escutar minha própria filha dizendo que eu não era pessoa especial o suficiente para estar no casamento dela. A voz da Camila saía do telefone com uma naturalidade assustadora, como se estivesse me dizendo que ia chover amanhã. Engoli seco, senti o nó na garganta apertar até quase me sufocar. Fiquei parada ali na cozinha, segurando aquele aparelho como se fosse um tijolo pesado demais para carregar, olhando para o azulejo branco da parede, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de ouvir. Camila, eu sou sua mãe. Minha voz saiu fina, quase sumindo. Eu estava implorando, pedindo para ela reconsiderar, pedindo para ela me ver como gente. Eu sei, mãe, mas é que, olha, o Tiago tem uma família muito tradicional. Os convidados são todos de um certo nível social. Ia ficar estranho você e o pai lá, sabe? Vocês não iam se sentir confortáveis. Aquilo me cortou fundo. Confortáveis. Ela estava preocupada com o nosso conforto ou com a vergonha que sentiria ao nos apresentar para aquela gente toda. Tentei argumentar, tentei fazer ela entender. Mas Camila, eu te criei. Eu sempre estive em todos os momentos importantes da sua vida. Mãe, não complica. Ela me cortou com aquela frieza que eu não reconhecia. Quando minha filha tinha virado essa mulher? É só um dia. Depois a gente se vê, a gente comemora em família, mais tranquilo. Mas o casamento em si é uma coisa mais refinada. Você entende? Refinada. A palavra me acertou como um tapa na cara. Eu não era refinada. Eu era o que então? Ordinária? Comum? Inferior? 64 anos de vida, 40 de casamento, 35 criando ela com todo o amor e sacrifício que uma mãe pode dar, e eu não servia para estar no dia mais importante da vida dela porque não era refinada o bastante. Não, eu não entendia. Mas o que eu ia fazer? Cair de joelhos e implorar para ir ao casamento da minha própria filha? Me rebaixar mais ainda? Rasgar o resto de dignidade que me sobrava? Tá bom, consegui dizer, engolindo aquela humilhação seca que raspava na garganta como vidro moído. Se é isso que você quer, obrigada por entender, mãe. Você sempre foi compreensiva. Te amo, tá? E desligou. Te amo. Ela disse, te amo, e me excluiu do casamento na mesma ligação. Fiquei ali parada, ainda com o celular encostado no ouvido, ouvindo aquele bip, bip, bip do fim da chamada. O cheiro do café que tinha acabado de fazer ainda estava no ar, misturado com o tempero do almoço que tinha preparado mais cedo. Cheiro de casa, cheiro de vida simples, cheiro que minha filha achava vergonhoso. Meus olhos arderam, mas não chorei ali. Não ainda. Coloquei o telefone devagar em cima da mesa da cozinha. Aquela mesa de fórmica velha que a gente comprou há 15 anos numa promoção. Olhei para as minhas mãos. Mãos calejadas de tanto trabalhar. Nelson, meu marido, estava na sala lendo jornal. Ouvi o barulho das páginas virando, aquele som de papel amassado que sempre me acalmava. Ele estava calmo ali, sem saber ainda da bomba que tinha acabado de explodir na minha cara. E aí, confirmou o horário? Ele perguntou da sala, sem levantar os olhos do jornal. Ele achava que eu estava ligando para confirmar os detalhes do casamento. Pobre Nelson. Ele ainda acreditava que íamos ser tratados como pais. Respirei fundo. Precisava contar. Mas como? Como eu ia dizer para o meu marido que a filha que ele criou, que ele amou, que ele bancou a vida inteira, tinha acabado de nos descartar como lixo? Nelson, minha voz saiu trêmula. Caminhei até a sala, limpando as mãos no avental mais por nervosismo do que por necessidade. Ele estava sentado na poltrona velha, aquela que ele se recusava a trocar, porque dizia que já tinha se acostumado com o formato dela. Estava de óculos, o jornal aberto na página de esportes. Quando me viu parada ali na porta da sala, ele baixou o jornal devagar,
me olhando por cima da armação. Conhecia aquele olhar. 40 anos de casamento te ensinam a ler cada expressão. Ele viu que algo estava errado. O que foi? A voz dele era calma, mas eu vi a preocupação nos olhos. Nelson, a Camila disse que a gente não vai no casamento. As palavras saíram todas de uma vez, rápidas, como se eu quisesse me livrar delas o mais rápido possível. Vi a expressão dele mudar. O jornal desceu mais um pouco. Ele tirou os óculos com aquele movimento lento que sempre fazia quando estava tentando controlar alguma emoção forte. Como assim não vamos? Ele perguntou, e a voz dele estava mais grave, mais baixa. Ela disse que é só para pessoas especiais, que a gente não ia se encaixar no perfil dos convidados, que não íamos nos sentir confortáveis lá com aquele tipo de gente. Falei tudo de novo, e cada palavra doía mais na segunda vez. Era como arrancar um curativo de uma ferida ainda aberta. Vi a mandíbula dele travar. Nelson é homem de poucas palavras. Sempre foi. Metalúrgico aposentado, mãos grandes e grossas de quem trabalhou com metal a vida inteira. Ele não fala muito, mas quando fica bravo, fica quieto. Um silêncio perigoso, pesado, do tipo que faz o ar ficar denso. Entendi. Foi tudo o que ele disse. Voltou a ler o jornal, mas eu conhecia aquele homem. Vi a mão dele tremendo segurando a página. Vi o maxilar dele contraído, os músculos saltando embaixo da pele. Vi a respiração dele ficar mais profunda, mais controlada. Ele estava furioso. Mais furioso do que eu já tinha visto em muito tempo. Mas não ia explodir. Nelson não explodia. Ele implodia. Guardava tudo por dentro e depois agia. Fiquei ali parada, esperando ele dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele continuou fingindo ler aquele jornal, virando páginas que eu sabia que ele não estava processando. O silêncio da sala era ensurdecedor. Apenas o tic-tac do relógio de parede. Aquele relógio antigo que tinha sido presente de casamento dos meus pais. Tic-tac, tic-tac, marcando cada segundo daquela humilhação que estávamos engolindo. Vou fazer janta, eu disse por fim, só para ter algo para fazer, algum lugar para ir. Voltei para a cozinha e fiquei ali parada na frente do fogão, olhando para as panelas sem conseguir me mexer. Foi quando as lágrimas vieram, silenciosas, quentes, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu tentava respirar direito. Minha filha tinha vergonha de mim. Minha filha, que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu ensinei a andar, a falar, a escrever. Minha filha tinha vergonha da própria mãe. As memórias começaram a vir, uma atrás da outra, me afogando. Lembrei de quando ela tinha 7 anos e queria um vestido novo para a festa da escola. A gente não tinha dinheiro naquela época. Nelson tinha acabado de ser demitido da metalúrgica antiga. Mas eu peguei um tecido que tinha guardado, passei a noite inteira costurando à mão e fiz um vestido lindo para ela. Ela ficou tão feliz. Rodou a sala inteira mostrando, dizendo que era a princesa mais bonita do mundo. Agora aquela mesma menina achava que eu não servia para estar no casamento dela. Lembrei de quando ela passou no vestibular para a odontologia. A festa que fizemos aqui em casa, pequena, mas cheia de amor. Ela chorou de felicidade nos meus braços. Disse que ia fazer a gente se orgulhar. E fez? Não fez? Virou dentista. Abriu consultório. Ganhou dinheiro. E no processo, aprendeu que a gente não prestava mais. O casamento foi ontem, sábado à tarde. Eu tentei não olhar o celular. Tentei não pensar. Tentei me distrair. Limpei a casa toda, lavei roupa, cozinhei comida para a semana inteira. Qualquer coisa para não ficar parada pensando que minha filha estava casando e eu não estava lá. Mas não resisti. À noite, quando Nelson já tinha ido dormir, ou fingir que dormia, porque eu sabia que ele estava acordado fitando o teto, peguei o celular e abri o Instagram dela. E lá estava. Foto após foto. Camila linda, radiante, naquele vestido de renda francesa que custava 40 mil reais. Eu sabia o preço porque meses atrás, quando ela ainda falava comigo normalmente, ainda me tratava como mãe, ela tinha me mandado foto animada. Mãe, olha que vestido maravilhoso. É importado, custa 40 mil, mas o Tiago disse que não tem problema, que o casamento tem que ser especial. Especial. Aquela palavra de novo. O vestido era especial. A festa era especial. Os convidados eram especiais. Só eu e Nelson que não éramos. Continuei passando as fotos.
Tiago de smoking impecável, todo imponente. Sorriso de propaganda de pasta de dente. A decoração absurda, flores que eu nem sabia o nome. Arranjos enormes que deviam custar uma fortuna cada um. A festa no Copacabana Palace, o hotel mais caro e luxuoso de São Paulo. Champanhe importada, doces franceses, música ao vivo com orquestra. Ampliei uma foto onde dava para ver os convidados ao fundo. Gente elegante, mulheres de vestidos caros, joias reluzindo, homens de terno sob medida. Todo mundo bonito, arrumado, chique, pessoas especiais, pessoas que se encaixavam, pessoas que não eram eu. Chorei olhando cada foto. Chorei silenciosamente para não acordar Nelson, com o rosto enfiado no travesseiro para abafar os soluços. Via minha filha sorrindo ao lado de gente que eu não conhecia. Gente que tinha substituído a gente. Gente que era digna de estar ali. Tinha uma foto dela com a sogra. Dona Beatriz Bittencourt, uma mulher elegante de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, colar de pérolas, vestido de festa na cor champanhe. Ela estava abraçada com a Camila, as duas sorrindo. A legenda dizia: minha segunda mãe, que me acolheu nessa família maravilhosa com tanto carinho. Segunda mãe. Ela tinha uma segunda mãe agora. Uma mãe refinada, elegante, que sabia qual garfo usar em cada prato, que frequentava clubes chiques, que não envergonhava ninguém. Senti uma raiva começar a subir, misturada com a dor. Uma raiva surda, profunda, que vinha de um lugar que eu não conhecia dentro de mim. Quem era aquela mulher abraçada com minha filha? O que ela tinha feito pela Camila? Tinha ficado acordada a noite inteira quando ela teve catapora? Tinha vendido as próprias joias para pagar a mensalidade da escola particular? Tinha feito marmita para ela levar para a faculdade todo dia durante 6 anos porque não tinha dinheiro para ela comer no restaurante universitário? Fechei o celular e coloquei debaixo do travesseiro. Não ia conseguir dormir, eu sabia. Fiquei ali deitada no escuro, ouvindo a respiração pesada de Nelson do meu lado, sentindo o peso daquela rejeição me esmagando. Minha filha tinha casado. Minha filha tinha tido o dia mais importante da vida dela. E eu não estava lá. Não porque estava doente. Não porque estava viajando. Não porque tinha acontecido alguma tragédia. Mas porque eu não prestava. Porque eu era gente simples demais, pobre demais, inferior demais para estar naquele lugar. Levantei de madrugada, perto das 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro. Fui para a cozinha, fiz café bem forte. Sentei sozinha ali na mesa, tomando o café em silêncio, olhando pela janela para o prédio do vizinho. Domingo de manhã. Camila devia estar dormindo no hotel, ou talvez já viajando para a lua de mel. Paris. Ela tinha dito que ia para Paris. 15 dias na França. Hospedagem em hotel 5 estrelas. Tudo pago pelo pai do Tiago, claro. Gente especial não ficava em hotel simples. Nelson apareceu na cozinha perto das 7. Ele estava vestido, calça social, camisa de botão, roupa de sair. Você vai sair? Perguntei. Vou resolver umas coisas, ele respondeu, pegando uma xícara de café. A voz dele estava estranha, controlada demais, calma demais. Que coisas? Assuntos meus. Volto mais tarde. Ele tomou o café rápido, pegou a pasta dele, aquela pasta de couro velha que ele usava quando ainda trabalhava, e saiu. Fiquei sozinha em casa. O silêncio era opressor. Tentei me distrair. Liguei a televisão. Passei pelos canais sem prestar atenção em nada. Desliguei. Peguei um livro. Li a mesma página 3 vezes sem entender nada. Fechei. Fui arrumar o guarda-roupa. Tirei todas as roupas. Dobrei de novo. Coloquei de volta. Qualquer coisa para não pensar. Mas os pensamentos vinham mesmo assim, um atrás do outro, como ondas me afogando. Pensei em todos os sinais que eu tinha ignorado. As vezes que Camila tinha vindo nos visitar nos últimos anos e ficava olhando para o apartamento com aquela cara de reprovação. Mãe, vocês não querem dar uma renovada aqui? Trocar esses móveis velhos? Pai, esse sofá está uma vergonha. Vocês não têm vergonha de receber visita assim? Vergonha. Ela já tinha vergonha há muito tempo. Eu só não tinha querido ver. Pensei nas vezes que ela tinha pedido para a gente não buscar ela no consultório. Não precisa vir me pegar, mãe. Eu pego um Uber. Mas não era questão de precisar. Era questão de ela não querer que os pacientes dela vissem a gente. Vissem o carro velho do pai, vissem a mãe com roupa simples, vissem que ela vinha de origem humilde.
Pensei no último Natal, quando ela tinha dito que não ia poder vir almoçar aqui porque ia na casa dos sogros. É tradição da família do Tiago, mãe. Vocês entendem, né? A gente tinha entendido. A gente sempre entendia. A gente sempre engolia calado qualquer migalha de atenção que ela nos dava. Olhei para as fotos na parede da sala. Camila bebê, Camila criança, Camila adolescente, Camila se formando. Em todas elas, eu estava ao lado, segurando ela, abraçando ela, sorrindo orgulhosa. Em que momento eu tinha deixado de ser importante? Em que momento eu tinha virado um peso, um problema, uma vergonha? O dia passou devagar, pesado como chumbo. Nelson voltou no fim da tarde. Veio direto para o quarto, sem falar nada. Quando fui ver o que ele estava fazendo, ele estava sentado na cama com uma caixa de papelão grande no colo. "O que é isso?" perguntei, encostando no batente da porta. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam diferentes, determinados. "Documentos", ele disse simplesmente. "Que documentos? Tudo que eu guardei desses anos todos, tudo que dei para a Camila, tudo que ela prometeu devolver e nunca devolveu." Meu estômago gelou. Entrei no quarto, me aproximei. Dentro da caixa tinha pilhas e pilhas de papel, organizadas com aqueles clipes de metal, extratos bancários, comprovantes de transferência, contratos, recibos, mensagens impressas, anotações em cadernos. "Nelson, o que você vai fazer com isso?" Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para aqueles papéis como se estivesse vendo a vida inteira passar ali. "O que eu deveria ter feito há muito tempo", ele disse finalmente. "Vou mostrar para ela o quanto ela nos deve. Em dinheiro, em respeito, em tudo." "Você vai processar ela?" A palavra saiu da minha boca antes mesmo de eu processar o que estava dizendo. "Vou fazer ela pagar o que deve, cada centavo, com juros e correção." Ele falava com uma calma assustadora, como se estivesse falando sobre pagar uma conta de luz. Sentei na cama ao lado dele, olhando para aquela caixa. "Nelson, ela é nossa filha." "Era." Ele me cortou. "Era nossa filha. Até ontem, quando ela deixou bem claro que a gente não é nada para ela. Que a gente não vale nada. Que a gente só serve quando ela precisa de dinheiro, mas não serve para estar no dia mais importante da vida dela." A voz dele rachando um pouco no final, mostrando a dor por baixo da raiva. Peguei um dos papéis. Era um comprovante de transferência, R$50 mil, depositados na conta da Camila em março de 2014. Tinha uma anotação na mão do Nelson embaixo. "Entrada do carro, empréstimo, devolver em 1 ano." Peguei outro papel. R$180 mil, dezembro de 2016. Anotação: entrada consultório, empréstimo, parcelar em 24 meses. Fui pegando papel após papel, cada um deles uma facada no peito, cada um deles mostrando quanto a gente tinha dado, quanto a gente tinha sacrificado, quanto a gente tinha tirado do próprio bolso, da própria aposentadoria, da própria vida para dar para ela. "Você guardou tudo isso?" Guardei cada comprovante, cada promessa, cada mensagem dela dizendo que ia devolver. Tudo. Ele tirou outro maço de papéis. Eram prints de conversas de WhatsApp. Li por cima. "Pai, assim que entrar aquele dinheiro do implante do Sr. José, eu transfiro para vocês. Pai, semana que vem recebo de 3 pacientes grandes, aí acerto com vocês. Calma, pai, não esqueci não. Mês que vem eu pago." Promessas. Dezenas de promessas. Anos de promessas vazias. Senti algo estranho crescendo dentro de mim. Não era só tristeza mais. Era raiva também. Raiva dela. Raiva de mim mesma por ter deixado isso acontecer. Raiva de ter sido tão boba, tão compreensiva, tão disposta a sempre entender, sempre relevar, sempre esperar. "Quanto é no total?" perguntei. Nelson pegou uma pasta na caixa. Dentro tinha planilhas feitas à mão, com cálculos, soma, valores corrigidos. R$600 mil em principal. Com correção monetária e juros simples, 840 mil. 840 mil reais. Deixei esse número afundar. Nossa aposentadoria inteira comprometida. Nosso conforto sacrificado. Nossos sonhos adiados. Tudo para bancar a vida de luxo dela. Para pagar a faculdade dela. Para dar entrada no consultório dela. Para comprar carro para ela. Para dar entrada na casa dela. E no final, a gente não prestava nem para ir no casamento dela. "Ela nunca vai pagar isso", eu disse.
Vai sim, na justiça, ou pagando ou tendo os bens penhorados. Ela escolhe. Olhei para o meu marido, 40 anos casada com esse homem. Eu conhecia cada ruga do rosto dele, cada fio de cabelo grisalho, cada calo nas mãos. Ele era um homem bom, honesto, trabalhador. Nunca tinha levantado a voz para ninguém. Nunca tinha brigado por qualquer coisa. Mas agora ele estava ali, com aquela caixa cheia de provas, com aquele olhar de quem tinha decidido que não ia engolir mais. E pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho dele. Orgulho de ter um marido que não ia deixar a gente ser pisado, que ia lutar pela nossa dignidade. Faz isso então, eu disse. Mostra para ela quanto ela nos deve. Mostra para ela que a gente não é capacho, que a gente tem valor, que nosso dinheiro é tão especial quanto a gente. Nelson assentiu. Fechou a caixa. Segunda-feira de manhã eu vou no advogado. Vou dar entrada no processo. E Ivone? Ele me olhou nos olhos. Ela vai tentar me fazer voltar atrás. Vai chorar. Vai implorar. Vai dizer que eu estou sendo cruel, desumano. Mas eu não vou ceder. Nem um centavo a menos. Ela precisa aprender que ações têm consequências e que desrespeito se paga caro. Concordei em silêncio. Parte de mim ainda doía. Ainda queria proteger minha filha. Ainda queria acreditar que ela ia acordar, perceber o erro, pedir desculpa. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada, excluída, descartada, essa parte queria ver justiça sendo feita. Queria ver ela entender o peso do que tinha feito. Queria ver ela pagar. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei na ligação, nas palavras dela, na frieza, na certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa ao nos excluir. Pensei no casamento, nas fotos, na felicidade dela ao lado de gente que não era a gente. Pensei no que vinha agora, no processo, na cobrança, na guerra que estava começando entre mãe e filha. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, senti algo diferente da dor. Senti uma espécie de paz fria. A paz de quem tinha decidido que não ia ser pisada mais, que não ia aceitar migalhas, que não ia implorar por amor que não vinha. Nelson tinha razão. Ações têm consequências. E minha filha ia aprender isso da forma mais dura possível. Fechei os olhos tentando dormir, mas uma última imagem veio na minha cabeça. A foto dela abraçada com a sogra. Minha segunda mãe. Sorri amargo no escuro. Segunda mãe não teve que dar 600 mil reais para ela. Segunda mãe não perdeu noites de sono. Segunda mãe não sacrificou nada. Mas a primeira mãe, a de verdade, ia mostrar para ela que conta sempre chega. E quando chega, tem que pagar. Espera, antes de continuar, você que está me ouvindo agora, se sua filha te excluísse do casamento porque você envergonha, mas tivesse pegado todo o seu dinheiro durante anos, você faria o que meu marido fez? Ou deixaria passar? Na segunda-feira de manhã, Nelson saiu de casa antes das 8 horas. Levou a caixa de documentos, vestido com a calça social mais nova que tinha e aquela camisa que eu tinha passado no domingo à noite. Ele não disse para onde ia exatamente, mas eu sabia. Escritório de advocacia. Dar entrada no processo contra a própria filha. Fiquei sozinha em casa depois que ele saiu, ainda de camisola, tomando café frio que tinha esquecido na mesa. O apartamento parecia maior, mais vazio. Ou talvez fosse eu que estava me sentindo menor, esvaziada por dentro. Passei o dia inteiro numa espécie de piloto automático. Lavei louça olhando para a parede. Varri o chão sem ver o que estava varrendo. Sentei no sofá e fiquei ali, apenas existindo, sem pensamento, sem emoção, apenas respirando. O relógio da parede continuava fazendo aquele tic-tac irritante que de repente parecia alto demais, invasivo demais. Queria arrancar aquele relógio da parede e jogar pela janela só para ter silêncio de verdade. Nelson voltou no meio da tarde. Entrou em casa com uma pasta debaixo do braço e uma expressão de quem tinha terminado um trabalho difícil, mas necessário. Está feito, ele disse, largando a pasta em cima da mesa da sala. O advogado já preparou tudo. Vai protocolar amanhã de manhã na vara civil. Disse que o caso é sólido, que temos todas as provas necessárias. Cobrança de dívida com documentação completa. Assenti sem dizer nada. O que eu ia dizer? Parabéns por processar nossa filha? Quando ela vai saber? Perguntei.
Ela volta da lua de mel quarta-feira que vem. O oficial de justiça vai notificar ela na quinta ou sexta. Vai ser uma surpresa e tanto. A voz dele tinha uma ironia amarga que eu nunca tinha ouvido antes. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava silenciosa demais. Nelson e eu conversávamos pouco, cada um perdido nos próprios pensamentos. Ele passava horas na varanda, fumando aqueles cigarros que tinha parado de fumar há 10 anos. Eu cozinhava comida que ninguém comia direito. Fazíamos as refeições em silêncio, mastigando devagar, perdidos em memórias que doíam demais para compartilhar. À noite, deitados na cama, ficávamos acordados no escuro, cada um fingindo que o outro estava dormindo. Eu pegava o celular escondida e olhava as fotos que Camila postava de Paris. A Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, restaurantes chiques. Ela e Tiago sorrindo, felizes, apaixonados, sem a menor ideia da bomba que estava esperando eles quando voltassem. Parte de mim queria avisar ela. Queria mandar uma mensagem dizendo: "Filha, volta logo, conserta isso antes que seja tarde demais." Mas a outra parte, a parte ferida, humilhada, essa parte queria que ela sentisse o mesmo choque que eu tinha sentido quando ela me disse que eu não era pessoa especial. Quarta-feira chegou, o dia que ela voltaria. Passei o dia inteiro ansiosa, esperando o telefone tocar, mas não tocou. Ela não me ligou para dizer que tinha chegado bem. Não mandou mensagem. Nada. Como se eu não existisse mesmo. Como se mãe fosse algo descartável, que só serve quando é conveniente. Quinta-feira de manhã, enquanto tomava café, ouvi o portão do prédio abrir lá embaixo e vozes falando. Fui até a janela, espiei por trás da cortina. Era um homem de terno com uma pasta. Oficial de justiça. Meu coração disparou. Vi ele conferir um papel, olhar para os números dos apartamentos, apertar um interfone. Não consegui ouvir o que ele disse, mas ele entrou no prédio. Alguns minutos depois, vi ele saindo de novo, sozinho. Tinha entregado a notificação. Camila agora sabia. Voltei para a cozinha com as pernas bambas. Sentei na cadeira, as mãos tremendo. Peguei a xícara de café, mas não consegui beber. Só ficava olhando para o líquido escuro balançando, com o tremor das minhas mãos. Quanto tempo ia demorar para ela ligar? Meia hora? 1 hora? 2 horas se passaram. Nada. O telefone continuava mudo em cima da mesa, me encarando, zombando de mim. Comecei a achar que ela não ia ligar, que ia simplesmente ignorar, que ia falar direto com o advogado e me cortar de vez. Será que ela me odiava tanto assim? Nelson tinha saído para resolver umas coisas no banco. Eu estava sozinha quando o telefone finalmente tocou. O som me fez pular da cadeira. Olhei para a tela. Era ela, Camila. Atendi com a mão tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Alô? Mãe, o que o pai fez? A voz dela explodiu do telefone. Um grito histérico, agudo, cheio de raiva e desespero. Tive que afastar o celular do ouvido. Camila, calma. Calma! Como você quer que eu fique calma? Tem um oficial de justiça que acabou de sair daqui. O pai me processou. Está cobrando 800 mil reais. Vocês ficaram loucos? Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Camila, esse dinheiro é nosso. É dinheiro que a gente te emprestou e você nunca devolveu. Que emprestou? Isso foi ajuda. Vocês me ajudaram porque são meus pais. Pais ajudam filhos. Não existe dívida. Ela estava gritando tanto que imaginei os vizinhos dela ouvindo tudo. Existe sim, respondi, e senti minha voz ficando mais dura, mais fria. Está tudo documentado, Camila. Todas as vezes que seu pai transferiu dinheiro, ele anotou como empréstimo. Você mesma confirmou isso nas mensagens. Você prometeu devolver e nunca devolveu. Prometi devolver quando pudesse, quando o consultório estivesse mais estabilizado. Faz 4 anos que você abriu o consultório. Ele está estabilizado. Você comprou casa, comprou carro, fez casamento de 200 mil reais. Dinheiro tinha. Só não tinha para pagar quem bancou tudo isso. O silêncio do outro lado durou uns 3 segundos. Depois ela voltou a gritar, mas dessa vez com a voz meio chorosa. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. No meio da minha lua de mel, acabei de casar. E nós não estávamos lá, lembra? Porque não somos pessoas especiais o suficiente. Isso a calou. Ouvi ela respirando pesado do outro lado.
aquela respiração de quem está tentando não chorar de raiva. Mãe, aquilo foi... Eu estava estressada com os preparativos. Estava tão estressada que teve tempo de mandar convite para 200 pessoas. Só não teve tempo para os próprios pais. Ou melhor, teve tempo. Só não quis. Eu estava tentando proteger vocês, ela gritou de novo, e dessa vez a voz dela estava definitivamente chorosa. Proteger do quê? De quê, Camila? De passarem vergonha, de ficarem deslocados no meio daquele tipo de gente. Senti a raiva subindo quente na minha garganta. Então você admite, você tinha vergonha da gente. Não é vergonha, é que vocês não estão acostumados com aquele ambiente, com aquele tipo de evento social. Para de inventar desculpa, Camila. Você tinha vergonha. Vergonha de apresentar seus pais pobres para seus amigos ricos. Vergonha de mostrar de onde você veio. Vergonha de nós. Ouvi ela soluçar. Mãe, por favor, não faz isso parecer que eu sou uma pessoa horrível. Eu não preciso fazer nada parecer. Você fez tudo sozinha. E agora seu pai está cobrando o que é dele, o que é nosso. Dinheiro que a gente suou para ganhar e te deu achando que você ia valorizar, que você ia ser grata. Eu sou grata. Grata? Que tipo de gratidão é essa que exclui a gente do dia mais importante da sua vida? Mãe, eu vou pagar. Está bem? Eu vou pagar. Mas não assim, não com processo, com penhora de bens. Ela estava implorando agora, a voz quebrada, patética. E eu, que sempre tinha cedido, sempre tinha aceitado desculpa, sempre tinha relevado tudo, senti uma firmeza fria tomando conta de mim. Então liga para seu pai, fala com ele. Eu não estou no comando disso. Ele que decidiu processar, ele que juntou todas as provas, ele que está cobrando. Ele não atende meu telefone, eu já liguei 5 vezes. Então manda mensagem, ou resolve com seu advogado. Mas Camila... Fiz uma pausa, escolhendo bem as palavras. Você fez sua escolha quando não nos convidou para o casamento. Mostrou que a gente só serve quando você precisa de dinheiro. Agora aguenta as consequências. Minha mãe não diria isso. Quem você virou? Virei alguém que cansou de ser capacho. Alguém que cansou de ser invisível. Alguém que decidiu que merece respeito. Desliguei na cara dela. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. O coração batendo descompassado, as mãos tremendo, mas com uma sensação estranha de vitória. Tinha desligado na minha filha. Nunca tinha feito isso antes. Sempre fui eu que implorava para ela não desligar, que aceitava ser tratada mal, que engolia qualquer coisa, mas não mais. O telefone tocou de novo imediatamente. Era ela. Não atendi. Tocou mais 3 vezes seguidas. Não atendi. Depois vieram as mensagens. Dezenas delas. Mãe, por favor, atende. Mãe, a gente precisa conversar. Não faz isso. Eu vou perder tudo. Desliguei o celular. Simplesmente desliguei. Fiquei ali sentada na cozinha, no silêncio absoluto, sentindo algo estranho. Não era alívio exatamente. Não era felicidade. Era uma espécie de vazio. Um vazio imenso onde antes tinha esperança, amor, ilusão. Chorei. Chorei ali sozinha na cozinha, segurando aquele celular desligado, lamentando não a filha que tinha me ligado gritando, mas a filha que eu achava que tinha. A menina doce que me abraçava. A adolescente que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. A mulher que um dia tinha me amado de verdade, antes de aprender que dinheiro e status eram mais importantes que família. Quando Nelson chegou em casa à noite, encontrou eu ainda sentada no mesmo lugar, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela ligou? Ele perguntou, largando as chaves na mesinha. Ligou, gritou, implorou, desligou. E você? Desliguei na cara dela. Não atendi mais. Desliguei o celular. Ele assentiu satisfeito. Ótimo. Deixa ela se desesperar um pouco. Vai fazer bem para ela sentir o que é ser descartado. Nos dias seguintes, mantive o celular desligado. Não queria ouvir. Não queria ler mensagens. Não queria sentir pena. Porque eu sabia que se eu atendesse, se eu lesse aquelas mensagens de desespero, eu ia começar a amolecer. Ia começar a pensar que talvez estivéssemos sendo duros demais. E não podia deixar isso acontecer. Nelson, no entanto, mantinha contato com o advogado. O processo estava correndo. Camila tinha contratado advogado também, tentando argumentar que eram doações, não empréstimos.
Mas nosso advogado disse que o caso era sólido. Tinha tudo documentado. Mensagens, comprovantes, até e-mails onde ela mesma chamava de empréstimo. Ela vai perder, Nelson disse numa quarta-feira à noite, depois de voltar de mais uma reunião com o advogado. O Dr. Henrique disse que é questão de tempo. O juiz vai determinar o pagamento, e se ela não pagar, vai ter penhora de bens. Penhora de quê? Da casa, do consultório, do carro, tudo que está no nome dela. Engoli seco. Isso significava que ela ia perder tudo. Tudo que tinha construído. Tudo que nós tínhamos ajudado ela a construir. Nelson, você tem certeza? Ele me olhou com aqueles olhos cansados, fundos, de quem tinha chorado escondido também. Ivone, ela nos tirou do casamento dela, do dia mais importante da vida dela. Porque tinha vergonha. Vergonha de quem? De nós. Das pessoas que deram tudo para ela. Se a gente deixar isso passar, a gente morre sendo pisado, sendo invisível, sendo nada. Eu prefiro ser o pai que cobrou a dívida do que o pai que morreu sendo desprezado em silêncio. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas doía. Doía tanto que algumas noites eu acordava no meio da madrugada com dor física no peito, aquela dor de quem está tendo o coração espremido. Um mês depois do processo ter começado, liguei o celular pela primeira vez. Tinha 147 mensagens não lidas. A maioria da Camila. Li todas, uma por uma, sentindo cada palavra como um corte. As primeiras eram de raiva. Vocês vão se arrepender disso. Vou contar para todo mundo o tipo de pais que vocês são. Nunca mais quero ver vocês na minha vida. Depois vieram as de desespero. Mãe, por favor, me ajuda. Meu advogado disse que eu vou perder tudo. Eu não tenho esse dinheiro. O Tiago está desesperado. E por fim, as de tristeza pura. Mãe, eu sinto muito. Eu errei, eu sei. Por favor, não deixe o pai fazer isso. Eu prometo que vou mudar. Só para o processo, por favor. Mas entre todas essas mensagens, não tinha uma única onde ela reconhecia de verdade o que tinha feito. Não tinha uma onde ela dissesse: eu tive vergonha de vocês e estava errada. Era sempre sobre o processo, sobre o dinheiro, sobre ela perder as coisas. Nunca sobre ela ter perdido a gente. Desliguei o celular de novo. Não respondi nada. 2 meses depois de tudo começar, a sentença saiu. O juiz determinou. Eram empréstimos, não doações. Camila tinha que pagar. 650 mil reais. Nelson tinha aceitado reduzir um pouco dos juros para acelerar o processo. Pagamento em parcela única, prazo de 30 dias. Ou então penhora de bens. Quando Nelson me contou, eu não senti nada. Nem vitória, nem tristeza. Só vazio. Camila tentou recorrer. Perdeu. Tentou pedir mais prazo. Negado. Tentou parcelar. Recusado. Era pagar ou perder tudo. No 30º dia, Nelson recebeu a ligação do advogado. Ela pagou. Transferiu o valor integral hoje de manhã. Ela tinha vendido o carro. Tinha vendido o consultório para a dentista que dividia espaço com ela. Tinha vendido a casa. Aquela casa linda onde ela morava com o Tiago, com piscina, churrasqueira e 3 suítes. Tudo vendido às pressas, muito abaixo do valor de mercado, só para conseguir o dinheiro. E ainda assim, tinha dado apenas para pagar a dívida. Não sobrou quase nada. Quando o dinheiro caiu na nossa conta, Nelson olhou para o extrato e não esboçou reação. Só fechou o aplicativo do banco e ficou olhando para a parede. Está feito, ele disse. Está feito, repeti. Mas não estava. Porque dinheiro não apaga humilhação. Dinheiro não apaga desprezo. Dinheiro não apaga a dor de ser excluída do casamento da própria filha. Fiquei pensando em Camila. Onde ela estaria morando agora? Como estaria se sentindo? Será que finalmente tinha entendido? Ou só estava com raiva? Será que o casamento com Tiago tinha sobrevivido a isso tudo? Ou ele tinha feito o que gente rica faz quando a situação aperta? Abandonar o barco? Uma parte de mim ainda queria ligar para ela. Queria saber se ela estava bem, se tinha onde morar, se estava comendo direito. Mas a outra parte, a parte que ainda sangrava com a memória das palavras dela, essa parte me segurava. Deixa ela se virar sozinha. Deixa ela aprender que não pode pisar nas pessoas e esperar que elas fiquem ali embaixo, servindo de tapete para sempre. Nelson pegou parte do dinheiro e reservou para nossa velhice. Investiu em aplicação conservadora, dessas que rendem pouco, mas são seguras.
Para quando a gente ficar doente, precisar de remédio caro, essas coisas, ele explicou. Com outra parte, realizou um sonho antigo, conhecer o Nordeste. A gente nunca viajou direito, Ivone. Nunca teve dinheiro. Sempre tivemos que dar tudo para ela. Agora a gente vai viver um pouco. Passamos um mês viajando. Fortaleza, Natal, João Pessoa, praias lindas, comida maravilhosa, pousadas simples, mas limpas e acolhedoras. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi Nelson sorrir de verdade. Vi ele relaxado, feliz, sem aquela tensão permanente nos ombros. E eu finalmente consegui respirar. Consegui caminhar na praia e sentir a areia nos pés, sem aquele peso no peito. Consegui comer um prato de tapioca e realmente saborear, sem a culpa martelando na cabeça. Uma noite, estávamos sentados na varanda da pousada em Pipa, olhando para o mar escuro, ouvindo o barulho das ondas. Você se arrepende? Perguntei. Nelson demorou para responder. De ter processado? Não. De ter chegado nesse ponto? Sim. Eu queria que ela tivesse entendido antes, que tivesse valorizado a gente antes de ter que perder tudo. Você acha que ela aprendeu? Não sei, Ivone. Às vezes as pessoas só aprendem a dar valor quando perdem. E às vezes, nem assim. Concordei em silêncio. Ele tinha razão. Mas pelo menos agora, a gente tinha nossa dignidade de volta. Nossa aposentadoria de volta. Nossa vida de volta. Voltamos da viagem numa terça-feira de manhã. O apartamento estava com aquele cheiro de lugar fechado, mas ainda assim era bom estar em casa. Comecei a arrumar as malas, lavar roupa, recolocar a vida nos eixos. Nelson foi ao mercado comprar comida. A rotina voltando devagar, me envolvendo, me acalmando. Era quase meio-dia quando ouvi meu celular apitar. Uma mensagem no WhatsApp. Peguei o aparelho distraída, achando que era propaganda ou o grupo das antigas colegas de trabalho do INSS. Mas não era. Era um número que eu não tinha salvo, mas reconheci pelo DDD. Era de São Paulo. Abri a mensagem. Era um áudio. Hesitei antes de apertar o play. Algo me dizia para não ouvir, mas a curiosidade venceu. Coloquei o fone de ouvido e apertei. A voz que saiu era masculina, jovem. Dona Ivone? Aqui é o Rafael, porteiro do prédio onde a Camila morava. A senhora não me conhece, mas eu conhecia a senhora de vista, das vezes que a senhora vinha visitar ela. Olha, eu não sei se é meu lugar falar isso, mas fiquei sabendo do que aconteceu entre vocês, do processo e tal. E tem uma coisa que eu acho que a senhora deveria saber. Meu coração começou a bater mais rápido. O que diabos aquele rapaz ia me contar? Eu trabalhei naquele prédio por 3 anos, e nesse tempo todo eu ouvi muita coisa. Sabe como é? A gente fica ali na portaria e os moradores às vezes falam alto, discutem e a gente ouve sem querer. A Camila e o Tiago, eles brigavam muito, muito mesmo. E várias vezes eu ouvi eles brigando por causa da senhora e do seu marido. Pausou. O Tiago falava alto, dizia que vocês eram um atraso de vida, que toda vez que a Camila dava dinheiro para vocês, era dinheiro que eles perdiam, que vocês eram um peso que ela tinha que largar se quisesse subir na vida. Senti meu estômago revirar. E a Camila, no começo, ela defendia vocês. Falava que vocês eram os pais dela, que tinham feito muito por ela. Mas com o tempo, ela foi cedendo, foi começando a concordar com ele. Principalmente depois que eles começaram a frequentar o clube, a andar com aquela turma rica. A Camila mudou muito. Parou de falar de vocês. Parou de trazer vocês aqui. E quando trazia, eu via a cara de constrangimento dela. Ele suspirou no áudio. Eu sei que não é da minha conta, mas eu sempre achei errado. Minha mãe é faxineira, meu pai é pedreiro. E eu jamais teria vergonha deles, sabe? Então, quando eu soube que a senhora processou ela, que ela perdeu tudo, sinceramente, achei que ela mereceu. O áudio acabou. Fiquei parada ali, segurando o celular, processando cada palavra. Tiago. Era o Tiago. Ele tinha colocado aquilo na cabeça dela. Tinha envenenado minha filha contra a própria família. Mas espera. A Camila era adulta. Era dentista. Era formada. Não era uma criança influenciável. Ela tinha escolhido acreditar nele. Tinha escolhido nos abandonar. A culpa não era só dele. Era dela também. Liguei o celular no Viva Voz e toquei o áudio para Nelson quando ele voltou do mercado. Vi a expressão dele ir ficando cada vez mais dura enquanto ouvia. Filho da puta, ele disse quando o áudio acabou. O Tiago, eu sempre soube que aquele cara era ruim,
Desde a primeira vez que vi ele, aquele jeitinho metido, olhando para a gente de cima. Mas a Camila estava apaixonada, não ia ouvir. Você acha que ela se casou por amor mesmo? Ou pelo status? Perguntei. Nelson pensou um pouco. No começo acho que era amor, mas depois acho que virou mais sobre o que ele representava. A família tradicional, o sobrenome, a vida que ela queria ter. Concordei. Fazia sentido. Fiquei alguns dias remoendo aquilo. Não respondi o áudio do Rafael. O que eu ia dizer? Obrigada por confirmar que minha filha tinha vergonha de mim? Mas aquele áudio tinha plantado uma semente na minha cabeça. Uma pergunta que não queria calar. Quanto mais tinha acontecido que eu não sabia. Comecei a pensar em todas as vezes que Camila tinha vindo nos visitar nos últimos anos. Sempre rápida, sempre com pressa, sempre olhando para o relógio, dizendo que tinha paciente, que tinha compromisso. Nunca ficava para almoçar, nunca dormia aqui. Sempre uma desculpa. E às vezes que a gente ia na casa dela, contava nos dedos. 3 vezes em 2 anos, e sempre tinha aquele clima estranho. Tiago sendo educado demais, formal demais. Camila nervosa, acelerada. A gente nunca era convidado para os jantares que eles davam. Nunca conhecemos os amigos deles. Éramos mantidos longe, escondidos, como segredo sujo. Foi num domingo de manhã, 2 semanas depois do áudio, que aconteceu. Eu estava limpando o armário do quarto, jogando fora roupa velha, organizando. No fundo de uma gaveta, achei uma caixa de sapato velha. Abri achando que eram sapatos meus antigos mesmo. Mas não eram sapatos. Era um monte de papel, cartas, cartões, fotos, coisas que eu tinha guardado ao longo dos anos e esquecido. Comecei a olhar uma por uma, sentindo uma nostalgia doce. Cartões de Dia das Mães que Camila tinha feito quando era pequena. Desenhos dela, fotos da gente. E no fundo da caixa, um envelope pardo, fechado. Não lembrava de ter guardado aquilo. Abri. Dentro tinha cópias de documentos, contratos. Confusa, comecei a ler. Era um contrato de empréstimo. Mas não era com a gente, era entre Camila e o Banco Nacional. Datado de 3 anos atrás. Valor: R$300 mil. Para quê? Reforma e ampliação de consultório odontológico. Mas espera. 3 anos atrás, quando ela supostamente pegou esse empréstimo, ela tinha vindo me pedir dinheiro para reformar o consultório. Tinha chorado dizendo que precisava ampliar, que estava perdendo pacientes para concorrentes com consultórios mais modernos. E a gente tinha dado R$80 mil. 80 mil que vieram do nosso fundo de emergência. 80 mil que supostamente era para a reforma. Mas se ela tinha pegado empréstimo de 300 mil no banco, para que ela tinha pedido os nossos 80 mil? Continuei fuçando nos papéis. Tinha mais. Extratos bancários. Não eram da conta dela. Eram cópias que alguém tinha tirado e deixado ali. Por que eu tinha isso? Tentei lembrar. E então me veio à memória. Tinha sido numa ocasião anos atrás, quando Camila tinha pedido para eu guardar uns documentos importantes dela enquanto ela viajava, com medo de assalto. Eu tinha guardado e depois esquecido quando ela não pediu de volta. Olhei para os extratos com mais atenção. Eram de 2 anos atrás. Tinha movimentações grandes, transferências, depósitos, gastos. E lá estava, uma transferência de R$120 mil para uma joalheria de luxo, 120 mil em joias e mais, 60 mil em loja de roupas importadas, 40 mil em um restaurante de alto padrão em apenas 3 meses. Isso tudo num período onde ela vivia me dizendo que estava sem dinheiro, que o consultório não estava rendendo, que estava difícil. Senti a raiva começar a ferver. Ela estava gastando dinheiro a rodo em luxo, em futilidade, enquanto chorava miséria para a gente e pedia empréstimos que nunca pagava. Continuei procurando. E achei mais coisas, mensagens impressas, conversas entre ela e uma amiga. Li com o coração acelerado. A amiga: mas Camila, você não acha errado pedir dinheiro para os seus pais sendo que você tem dinheiro guardado? Camila: eles não precisam saber. Eles têm aposentadoria boa, não vão morrer de fome. E, sinceramente, depois de tudo que eles ganharam do governo a vida inteira, acho até justo redistribuir um pouco. Redistribuir. Ela achava que tinha direito ao nosso dinheiro, que era uma espécie de justiça social ela tirar da gente. Continuei lendo. Camila: e outra. O Tiago disse que quando a gente casa, é melhor não ter dívida com família.
Melhor dever no banco que dever pros pais. Banco a gente paga e esquece. Pais ficam cobrando emocionalmente para sempre. A amiga. Nossa, que pesado. Mas faz sentido. Faz sentido. Fazia sentido para elas não pagar a gente de volta porque pais cobram emocionalmente. Minhas mãos tremiam segurando aqueles papéis. Quantas outras coisas ela tinha escondido? Quantas outras mentiras? Nelson chegou do banco naquele momento e me encontrou sentada no chão do quarto, cercada de papéis, com a cara de quem tinha visto um fantasma. O que foi? Mostrei tudo para ele. Cada papel, cada extrato, cada mensagem. Vi a expressão dele ir mudando conforme lia. A raiva dando lugar a uma frieza perigosa. Ela nos enganou o tempo todo, ele disse. O tempo todo. Não foi só vergonha, foi manipulação, foi uso. Ela usou a gente como banco, sabendo que não ia pagar, sabendo que a gente não ia cobrar, porque somos os pais. Nelson, e se tem mais coisa? E se ela fez outras coisas que a gente não sabe? Ele olhou para mim. Então a gente descobre. A gente já chegou até aqui. Vamos até o fim. E foi o que fizemos. Nos dias seguintes, Nelson contratou um investigador particular. Um cara discreto que um amigo tinha indicado. Passamos para ele todas as informações que tínhamos. Todas as datas, todas as movimentações suspeitas. Pedimos para ele investigar a fundo as finanças da Camila e do Tiago. Levou 3 semanas, mas quando o relatório chegou, foi devastador. Camila tinha mentido sobre praticamente tudo. O consultório nunca tinha ido mal, pelo contrário, estava lucrando muito bem. Ela ganhava em média R$50 mil por mês. 50 mil. Enquanto dizia pra gente que mal pagava as contas. Tiago também ganhava bem, 80 mil por mês como engenheiro sócio de uma construtora média. Juntos, eles tinham renda de R$130 mil mensais e gastavam praticamente tudo. Restaurantes caros, viagens, roupas de grife, carros de luxo trocados a cada 2 anos, joias, relógios. Eles viviam no limite, gastando cada centavo que ganhavam para manter aquele padrão de vida de rico. E quando precisavam de dinheiro para investimentos, faculdade, consultório, carro, casa, em vez de cortar os gastos supérfluos, vinham pedir para a gente. Para os pais aposentados que viviam com R$6 mil de aposentadoria somada. O investigador também descobriu outra coisa. Tiago estava tendo um caso, com uma arquiteta que trabalhava na construtora dele. Tinha fotos, datas, hotéis, tudo documentado e mais. Pelo que o investigador conseguiu apurar ouvindo conversas, legalmente ele garantiu, Tiago estava planejando se divorciar da Camila. Estava só esperando o momento certo. E esse momento tinha sido acelerado quando ela perdeu tudo no processo. Agora que ela não tinha mais casa, carro, consultório próprio, não era mais interessante para ele. Mostrei tudo isso para Nelson. Ela vai ficar sem nada, eu disse. Sem marido, sem dinheiro, sem nada. Ela cavou a própria cova, ele respondeu, mas vi que mesmo ele, com toda a raiva, estava um pouco abalado. Afinal, era nossa filha. Por mais que tivesse nos traído, ainda era nossa filha. Fiquei dias pensando no que fazer com aquela informação. Devia contar para ela sobre o Tiago? Devia avisar que o casamento dela estava por um fio e que ele estava traindo ela? Ou devia deixar ela descobrir sozinha, da mesma forma que a gente tinha descoberto sozinho todas as mentiras dela? Foi Nelson quem decidiu. A gente não conta nada. Ela fez as escolhas dela. Agora vive as consequências. Se o Tiago vai largar ela, problema dela. Ela escolheu ele em vez da gente. Agora aguenta. Concordei, mas confesso que doía. Doía saber que minha filha ia sofrer mais ainda e eu não ia fazer nada para impedir. Mas era necessário. Era a única forma dela aprender que ações têm consequências. Que não dá para usar as pessoas, mentir, manipular e esperar que tudo fique bem. Guardei todos os documentos, todos os relatórios do investigador, tudo em uma pasta grande. E esperei. Esperei para ver o que ia acontecer. Porque eu sabia que uma hora ou outra, Camila ia aparecer. Ia tentar se aproximar de novo. Ia tentar se redimir ou pedir ajuda. E quando isso acontecesse, eu ia estar preparada. Ia ter todas as provas na mão de cada mentira que ela tinha contado. E aí sim, a gente ia ter uma conversa de verdade.
Uma conversa onde não ia ter espaço para mais manipulação, mais choro falso, mais desculpa vazia. Porque dessa vez eu não ia ceder. Dessa vez eu ia mostrar para ela que eu sabia de tudo, absolutamente tudo. E que ela tinha perdido não só os bens materiais, mas principalmente a confiança, o respeito e o amor incondicional de quem sempre esteve do lado dela. 2 semanas depois de receber o relatório do investigador, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era uma mulher. Dona Ivone, aqui é a doutora Paula, advogada. Estou ligando em nome de uma cliente minha. A senhora teria disponibilidade para uma reunião? Reunião sobre o quê? Sobre a situação da sua filha, Camila. Ela gostaria de conversar com a senhora e com o senhor Nelson, pessoalmente. Olhei para Nelson, que estava do meu lado e tinha ouvido tudo porque eu tinha colocado no viva voz. Ele assentiu. Pode marcar, eu disse. Mas vai ser aqui na nossa casa. A gente não vai até ela. Sem problema. Que tal quinta-feira às 14 horas? Pode ser. Desliguei. Olhei para Nelson. Chegou a hora. Chegou, ele confirmou. Vamos terminar isso de uma vez por todas. Quinta-feira chegou com um sol forte de meio-dia que tornava o apartamento quente demais. Abri todas as janelas para deixar o ar circular, mas mesmo assim parecia que o calor vinha de dentro, dos nervos, da tensão. Nelson passou a manhã inteira na sala, organizando documentos em cima da mesa de centro. Não era bagunça, era organização militar. Cada pilha de papel tinha um clipe colorido identificando do que se tratava. Vermelha para comprovantes de transferências bancárias, amarela para mensagens impressas, verde para relatório do investigador, azul para contratos. Olhei para aquilo tudo e senti um aperto no peito. Aqueles papéis representavam anos de mentiras, anos de manipulação, anos de uma filha usando os próprios pais como banco, sem a menor intenção de devolver. Você está bem? Perguntei para Nelson. Ele estava sentado na poltrona, olhando fixamente para os documentos, as mãos cruzadas na frente da boca. Estou preparado, ele respondeu. É diferente de estar bem, mas estou preparado. Concordei em silêncio. Eu também não estava bem. Meu estômago revirava, minhas mãos suavam. Tinha tomado 2 copos de água gelada, mas a boca continuava seca. Fui para o quarto e troquei de roupa. Coloquei uma calça social preta e uma blusa branca de manga comprida. Nada de luxo, mas arrumada. Passei batom. Prendi o cabelo. Olhei para mim mesma no espelho. Uma mulher de 64 anos me encarava de volta. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas. Uma mulher simples. Uma mulher que tinha trabalhado a vida inteira. Uma mulher que tinha criado uma filha sozinha com o marido, sem ajuda de ninguém. Uma mulher que merecia respeito. Você não é inferior, disse para meu reflexo. Você nunca foi. Voltei para a sala. Nelson também tinha se arrumado. Camisa social cinza, calça preta. Estava sentado na poltrona, esperando. Às 13h50, a campainha tocou. Meu coração deu um pulo. Nelson levantou, caminhou até o interfone, apertou o botão. Sim? Senhor Nelson? Sou a doutora Paula. Estou com a Camila. Pode subir. Ele apertou o botão liberando a porta. Ficamos esperando em silêncio. Ouvi o elevador subindo. Ouvi ele parar no nosso andar. Ouvi passos no corredor. E então a campainha da porta. Nelson abriu. Do meu ângulo na sala, vi ela primeiro. Camila, minha filha. Mas não era a mesma mulher das fotos de Paris, radiante e feliz. Essa Camila estava magra demais. Olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito, roupa simples, calça jeans e blusa básica, sem maquiagem, sem joias. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Atrás dela, uma mulher de terno, pasta na mão, a advogada. Boa tarde, disse a advogada, estendendo a mão para Nelson. Ele apertou sem dizer nada. Entrem, foi tudo que falou. Elas entraram. Camila evitou meu olhar quando passou pela sala. Sentou no sofá que a advogada indicou. A doutora Paula sentou ao lado dela. Nelson voltou para a poltrona. Eu fiquei em pé, encostada no batente da porta da cozinha, de braços cruzados. Obrigada por receberem a gente, começou a advogada com aquela voz profissional, educada. Sei que a situação é delicada, mas a Camila pediu essa reunião porque gostaria de conversar com os senhores. Tentar um entendimento. Entendimento sobre o quê? Nelson perguntou.
a voz dura como pedra. O processo já acabou. Ela pagou. Não tem mais nada para entender. Na verdade, Sr. Nelson, a Camila está passando por um momento muito difícil. O pagamento da dívida consumiu praticamente todos os recursos dela. Ela precisou vender todos os bens. E agora, a advogada hesitou, olhando para Camila como se pedindo permissão para continuar. Camila assentiu quase imperceptivelmente, olhando para o chão. Agora ela está enfrentando uma separação. O marido entrou com pedido de divórcio na semana passada. Fingi surpresa, mas Nelson e eu já sabíamos. O relatório do investigador tinha previsto isso. Sinto muito por ela, eu disse, e não estava sendo sarcástica. Realmente sentia. Mas era uma pena distante, como você sente por um estranho que passou por algo ruim. E o que ela quer de nós? Ela gostaria de se desculpar, de tentar reconstruir a relação com os senhores. E também, bem, ela está em uma situação financeira complicada e quer dinheiro. Nelson completou. Não foi pergunta. Foi constatação. A advogada ficou sem graça. Camila continuava olhando para o chão, as mãos entrelaçadas no colo, tremendo. Não é bem assim, Sr. Nelson. É que ela está alugando um apartamento pequeno, dividindo consultório, e o salário mal cobre as despesas básicas. O Tiago não está pagando pensão ainda porque o divórcio não se concretizou. E ela pensou que, talvez os senhores, como pais. Como pais, repeti, sentindo a raiva começar a subir. Como pais que não eram pessoas especiais o suficiente para ir no casamento dela. Camila finalmente levantou a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos, cheios de lágrimas. Mãe, eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível com vocês. Eu não tenho desculpa. Eu estava cega. O Tiago me influenciou muito, mas eu sei que isso não justifica. A culpa é minha. Eu queria tanto ser aceita naquele mundo dele, naquele círculo social, que eu esqueci de quem eu era. Esqueci de vocês. E agora eu perdi tudo. Perdi a casa, o consultório, o casamento e pior, perdi vocês. Ela começou a chorar. Não era choro falso. Dava para ver que era real, profundo, daqueles que vêm de dentro da alma. A advogada ofereceu um lenço, que ela pegou e usou para enxugar o rosto. Senti meu coração amolecer um pouco. Era minha filha chorando na minha frente. Meu instinto de mãe gritava para eu ir até ela, abraçar ela, dizer que estava tudo bem. Mas Nelson me olhou, e naquele olhar tinha um aviso. Não ceda. Ainda não. Respirei fundo e mantive minha posição encostada na porta. Camila, Nelson começou. A voz ainda dura, mas um pouco menos fria. Você está chorando agora porque perdeu tudo. Mas você teria chorado se não tivesse perdido? Você teria vindo aqui se desculpar se o Tiago não tivesse te largado? Se você ainda tivesse sua casa, seu consultório, sua vida de luxo? Ela soluçou mais alto. Eu não sei. Eu quero acreditar que sim. Que eu teria percebido o erro de qualquer jeito. Mas eu não sei. Talvez não. Talvez eu precisasse perder tudo para acordar. Pelo menos você é honesta agora, eu disse. Mais honesta do que foi em muitos anos. Camila me olhou, os olhos implorando. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Eu sei que fui a pior filha do mundo, mas eu estou te pedindo. Não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo só uma chance. Uma chance de recomeçar. De mostrar que eu mudei, que eu aprendi. Você aprendeu o que exatamente? Nelson perguntou. O que você aprendeu, Camila? Ela respirou fundo, tentando controlar o choro. Aprendi que dinheiro não vale nada sem família. Que status não paga conta no hospital. Que amigos de festa somem na hora da dificuldade. Aprendi que vocês sempre estiveram ali. Sempre me apoiaram, sempre me deram tudo. E eu joguei isso fora. Joguei vocês fora, como se fossem lixo, e agora eu estou sozinha, completamente sozinha, e eu mereço estar sozinha, mas mesmo assim, mesmo sabendo que eu não mereço, eu estou pedindo uma chance. O silêncio que se seguiu foi pesado. A advogada estava desconfortável, mexendo nos papéis da pasta sem necessidade. Camila chorava baixinho, o rosto escondido nas mãos. Nelson me olhou, eu olhei de volta. E naquele olhar silencioso, a gente se comunicou como só 40 anos de casamento permite. Ele estava perguntando, o que você quer fazer? Eu estava respondendo, ainda não, ainda tem mais.
Caminhei até a mesa de centro onde estavam todos os documentos organizados. Peguei a pasta verde, a do investigador. Antes de decidirmos qualquer coisa, eu disse, voltando para o meu lugar encostada na porta. Tem algumas coisas que você precisa saber que a gente sabe. Camila levantou a cabeça, confusa. O quê? Abri a pasta, tirei o primeiro documento. Contrato de empréstimo seu com o Banco Nacional. R$300 mil, 3 anos atrás, para reforma e ampliação do consultório. Vi a cor sumir do rosto dela. Mãe, deixa eu terminar. 3 anos atrás, você veio aqui chorando, dizendo que precisava reformar o consultório, que estava perdendo paciente, que não tinha dinheiro, e a gente deu R$80 mil. 80 mil que saíram do nosso fundo de emergência. Mostrei o papel para ela. Mas você já tinha pegado empréstimo de 300 mil no banco. Então por que pediu o nosso dinheiro? Camila abriu a boca, mas não saiu som. A advogada olhava de uma para a outra, claramente sem saber dessa parte da história. Vou te dizer por quê, continuei. Porque você gastava tudo que ganhava em luxo. Restaurante caro, roupa de grife, joias, viagem. Você e o Tiago ganhavam R$130 mil por mês e gastavam tudo, tudo. Então, quando precisava de dinheiro para investimento, em vez de cortar os gastos supérfluos, você vinha tirar da gente, da aposentadoria dos seus pais. Peguei outro documento. Extrato bancário seu. R$120 mil em joalheria. 60 mil em roupa importada. 40 mil em restaurante. Tudo isso num período de 6 meses onde você dizia que estava quebrada. Joguei os papéis na mesa de centro. Eles se espalharam. Você mentiu, sobre tudo. O consultório nunca ia mal. Você nunca esteve sem dinheiro. Você só queria mais. Sempre mais. E usava a gente para conseguir. Camila estava pálida, tremendo. Mãe, eu posso explicar. Pode? Então explica. Explica por que você dizia que não tinha dinheiro para nos pagar, mas tinha dinheiro para gastar 120 mil em joias. Era pressão. Pressão para manter as aparências, para me encaixar naquele círculo, para ser aceita. Então você nos usou para pagar sua ambição, para bancar sua farsa de riqueza. Nelson pegou outro documento, as mensagens. E tem mais. Conversas suas com uma amiga, onde você diz literalmente que era melhor dever para nós do que para o banco. Porque banco cobra juros, mas pais cobram emocionalmente. Você calculou isso, Camila. Não foi ingenuidade, não foi erro, foi cálculo frio. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Leu em voz alta uma das mensagens. Eles têm aposentadoria boa, não vão morrer de fome. Acho até justo redistribuir um pouco. Camila estava chorando tanto que mal conseguia respirar. A advogada parecia petrificada, provavelmente se arrependendo de ter aceitado esse caso. Você achava justo, Nelson continuou, a voz tremendo de raiva contida. Tirar dinheiro da nossa aposentadoria, da nossa velhice, do nosso suor de 40 anos de trabalho, porque na sua cabeça distorcida, a gente devia isso a você, como se você tivesse direito ao que é nosso. E tem mais uma coisa, eu disse, pegando o último documento, o relatório do investigador sobre o Tiago. A gente sabe que o Tiago estava te traindo. Tem meses, com uma arquiteta da construtora. A gente tem fotos, datas, tudo. Camila me olhou com uma expressão de horror. Como vocês sabem disso? Porque a gente contratou um investigador para descobrir a verdade, toda a verdade. E adivinha o que descobrimos? Que você e ele eram farinha do mesmo saco. 2 interesseiros, mentirosos, que usavam as pessoas. Joguei o relatório na mesa. O Tiago já estava planejando se divorciar de você faz tempo. Só estava esperando o momento certo. E quando você perdeu tudo no processo, quando você não tinha mais casa, carro, status, ele viu a oportunidade, porque você não servia mais, não era mais útil para a imagem dele, igualzinho ao que você fez com a gente. Camila estava destruída, completamente destruída, curvada no sofá, soluçando, sem conseguir falar. Então agora você sabe, Nelson disse, levantando da poltrona e ficando em pé, imponente. A gente sabe de tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada traição. E você vem aqui, com sua advogada, chorando, pedindo uma chance, pedindo ajuda. Depois de tudo isso, depois de nos usar, nos humilhar, nos descartar, ele caminhou até ficar na frente dela. Me diz, Camila, por que diabos a gente deveria te ajudar?
Camila levantou o rosto. Estava irreconhecível. Olhos inchados, rosto vermelho, cabelo grudado no rosto molhado de lágrima. Porque eu sou sua filha. Porque por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha sido horrível, eu ainda sou sua filha. E eu sei que vocês sempre me amaram, incondicionalmente. E eu estou apostando nisso. Apostando que esse amor ainda existe, que ainda tem uma chance para mim, mesmo eu não merecendo. A sinceridade dolorosa daquelas palavras me acertou em cheio. Ela estava certa. Por mais que tivesse feito tudo aquilo, ela ainda era minha filha. E uma parte de mim, lá no fundo, embaixo de toda a raiva e a dor, ainda amava ela. Ainda queria proteger ela. Mas outra parte, a parte que tinha sido pisada, usada, desprezada, essa parte não queria ceder. Não queria mostrar fraqueza. Não queria ser capacho de novo. Olhei para Nelson. Ele estava me olhando também, esperando. Era minha decisão. Sempre tinha sido. Ele tinha feito a parte dele. Tinha processado. Tinha cobrado. Tinha provado nosso ponto. Mas o perdão? A reconciliação? Isso era comigo. Respirei fundo. Camila, comecei. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu te perdoo. Porque você é minha filha. E eu te amo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Ela me olhou com uma esperança desesperada nos olhos. O que isso significa? Significa que a gente pode recomeçar. Devagar. Muito devagar. Você vem nos visitar. Uma vez por mês. A gente conversa. A gente reconstrói a confiança. Mas não vai ter mais dinheiro. Não vai ter mais empréstimo. Não vai ter mais ajuda financeira. Você se vira sozinha. Você trabalha. Você reconstrói sua vida com seu próprio suor, do jeito que a gente sempre fez. E se você precisar de alguma coisa, você pede. Não exige, não manipula, não mente. Você pede, com respeito, e a gente avalia. Mas a resposta pode ser não. E você vai ter que aceitar. Nelson assentiu, concordando. E outra coisa, ele acrescentou. Você vai à terapia. Vai tratar essa sua necessidade de aprovação, essa sua obsessão por status, porque enquanto você não resolver isso, você vai continuar se destruindo. Camila assentiu vigorosamente, as lágrimas ainda escorrendo. Eu prometo. Eu vou fazer tudo o que vocês mandarem. Tudo. Só não me abandonem. Por favor, eu não tenho mais ninguém. A advogada, que tinha ficado em silêncio esse tempo todo, finalmente falou. Eu acho que é um bom começo. Um recomeço saudável. Com limites claros. Assenti. Limites. Era isso que sempre tinha faltado. A gente nunca tinha colocado limites. Sempre tinha dado tudo o que ela pedia. E isso tinha criado um monstro. Camila levantou do sofá, hesitante. Posso abraçar vocês? Olhei para Nelson. Ele deu de ombros, deixando a decisão comigo. Pode, eu disse. Ela veio até mim, devagar, como se estivesse com medo que eu mudasse de ideia, e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, de quem está se agarrando à última tábua de salvação. Senti o corpo dela tremendo com os soluços. Retribuí o abraço, não com a mesma intensidade, não com o mesmo calor de antes, mas retribuí. Depois ela abraçou Nelson. Ele ficou rígido no começo, mas depois afrouxou um pouco, dando um tapinha desconfortável nas costas dela. Quando ela se afastou, limpou o rosto com as mãos. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por me darem essa chance. Eu juro que não vou decepcionar vocês de novo. Espero que não, Nelson disse. Porque se decepcionar, acabou. Definitivamente. Não vai ter terceira chance. Entendido. A advogada levantou, indicando que a reunião tinha acabado. Acho que conseguimos um bom desfecho aqui. Camila, vamos? Camila assentiu. Caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou. Pai, mãe, eu sei que vai demorar para reconstruir a confiança, mas eu vou provar. Vou provar que eu mudei, que eu aprendi. E um dia, espero que um dia, vocês possam me olhar de novo com orgulho. A gente vai ver. Foi tudo que consegui dizer. Ela saiu. A advogada agradeceu e saiu também. Nelson fechou a porta. E nós dois ficamos ali parados, em silêncio, processando o que tinha acabado de acontecer. Você acha que ela mudou de verdade? Perguntei. Não sei. Mas a gente vai descobrir com o tempo.
Se ela mudou, ótimo. Se não, a gente corta de vez. Concordei. Era a única forma. Dar uma chance, mas com os olhos bem abertos dessa vez. Sem ingenuidade, sem expectativa. Apenas ver o que acontece. Comecei a recolher os documentos espalhados na mesa. Nelson me ajudou. Guardamos tudo de volta nas pastas. Evidências de anos de manipulação. Evidências que agora não precisávamos mais, mas que íamos guardar, por via das dúvidas. Você está bem? Nelson perguntou quando terminamos. Estou cansada, respondi honestamente. Exausta. Mas sim, estou bem. E você? Aliviado, ele disse. Finalmente acabou. De um jeito ou de outro, acabou. Concordei. Tinha acabado mesmo. A guerra tinha terminado. Agora era reconstrução. Se é que era possível reconstruir algo do que tinha sido destruído. Só o tempo diria. 3 meses se passaram desde aquela reunião. 3 meses de silêncio absoluto. Camila não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. E eu fiquei num limbo estranho entre alívio e preocupação. Será que ela tinha desistido? Ou estava apenas dando espaço? Foi numa quinta-feira à tarde que a campainha tocou. Mãe, sou eu. Posso subir? A voz da Camila era hesitante. Pode. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Cabelo curto, sem maquiagem, roupa simples, nas mãos, uma sacola de papel. Trouxe bolo de cenoura. Fiz em casa. Sentamos à mesa da cozinha. Como você está? Perguntei. Sobrevivendo. Aluguei um apartamento pequeno. Divido consultório com 2 dentistas. Não ganho como antes, mas paga as contas. Comecei terapia 2 vezes por semana. E o Tiago? Ela engoliu seco. Divorciou mês passado. Casou de novo semana passada. Com a arquiteta. Vi a dor nos olhos dela, mas também a aceitação. Aprendi que ele nunca me amou de verdade. Amava o que eu representava. Quando perdi tudo, não servi mais. Nelson a observava. Você aprendeu alguma coisa? Aprendi que felicidade não tem a ver com quanto você tem, e que eu machuquei vocês profundamente. Vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Terminamos o café. Ela se levantou. Posso voltar semana que vem? Pode, Nelson respondeu. Mas liga antes. Obrigada por não terem desistido de mim. Os meses seguintes seguiram nesse ritmo. Camila vinha 1 vez por semana. Sempre ligava antes, trazia algo simples. Conversávamos sobre coisas cotidianas. Nunca sobre dinheiro. Nunca pedia nada. Aos poucos, a tensão diminuiu. As conversas ficaram naturais. Até que um dia, 6 meses depois, ela me abraçou na porta. E eu retribuí. Com calor, com afeto. As cicatrizes ainda estavam lá, mas cicatrizes mostram que você sobreviveu. Nelson e eu guardamos a maior parte do dinheiro para nossa velhice. Com uma pequena parte, viajamos para o sul, Gramado, Canela, as Serras Gaúchas, e pela primeira vez em anos nos sentimos livres. Livres da manipulação, livres para viver nossa própria vida. Hoje, 1 ano depois, olho para trás e vejo a jornada completa. A humilhação, a dor, a justiça e finalmente a possibilidade de recomeço. Camila mudou. Não completamente, mas o suficiente. Aprendeu que pais não são bancos, são pessoas com dignidade e limites. E eu aprendi que amor não significa aceitar qualquer coisa, que perdoar não é esquecer, que ser mãe não é ser capacho. Aprendi que às vezes você precisa deixar as pessoas caírem para aprenderem a levantar sozinhas. Olho para Nelson e sinto gratidão por ele ter defendido nossa dignidade. E olho para Camila e vejo uma pessoa que errou, caiu e está tentando ser melhor. É tudo que podemos pedir. Esforço genuíno para mudar. Se você se identifica com minha história, deixa eu te dizer. Dignidade não tem preço. Respeito não se negocia. Não aceite ser invisível na vida de quem você tornou visível. E se precisar lutar pela sua dignidade, lute. Mesmo que doa, porque no final, a única pessoa que estará com você até o fim é você mesmo. Então cuide de você, respeite você, valorize você. E você, já passou por algo parecido? Conta nos comentários. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir. Tem muita gente sofrendo calada, achando que é obrigação aceitar tudo em nome do amor. Não é. Obrigada por me ouvir. E lembra, você não é inferior por ser simples. Você é valioso por ser verdadeiro.